E aí, cambada, beleza? Hoje no nosso vídeo eu vou falar um pouco sobre preparação. Não é só preparação técnica, né? Não é preparação também física, emocional, e a preparação mais importante que a gente vai falar hoje é da saúde, pessoal. Vai lá então, segue a vinheta. E aí, galera, eu tô aqui na casa do Dr. Roberto, né? Para mim, como amigo, eu chamo ele de Robertão. Cara, ele é um amigão meu de tempo, a gente se conheceu na Harley Davidson. E nesse período de amizade, competição, ele como médico, e percebendo as dificuldades que eu tinha de competição, ele me deu uma grande ajuda. Então, o Dr. Roberto é cardiologista, ele vai falar um pouco mais do de como que ele começou e um pouco do currículo dele, Roberto. Fala aí. Boa tarde, né, Cláudio? A gente fez medicina. Inicialmente a gente trabalhou com medicina esportiva e depois se especializou em cardiologia, e dentro da cardiologia na parte de hemodinâmica. E dentro dessa área a gente trabalha muito com teste de esforço, onde a gente vê não só o trabalho do coração, mas o funcionamento, além de cardiovascular, o condicionamento físico das pessoas. E com essa formação a gente pôde avaliar e auxiliar, teoricamente, a condição física e emocional do Glaico nos seus treinamentos e orientar, teoricamente, que a prática ele colocou em execução, e o resultado tem sido um espetáculo. O Roberto passou uma quantidade de exames para me fazer, então coletei sangue, fiz bastante exame, e depois com esses resultados de exame eu apresentei para ele, e aí a primeira coisa que nós fizemos foi um trabalho para cuidar da saúde, né, na parte de alimentação, melhorar a alimentação. E aí, como tem um versículo na Bíblia que fala o seguinte: todo atleta em tudo se domina. Né? Então quer dizer o seguinte, a gente tem que se policiar, né? Evitar beber muito. Então o Roberto deu cuidou de mim nesse sentido. E depois eu fiz um exame com ele, foi um exame, né, Roberto, da esteira, né? De esforço. A espiroergometria. Cara, eu não consigo nem falar o nome, de tão difícil que é. E aí, depois desse exame, ali foi assim, fantástico. Eu quero que o Roberto fale um pouco mais desse exame, mas eu vou explicar para vocês. Inclusive, tem vídeos do exame, a gente vai colocar aí para vocês dar uma olhada, dar uma conferida aí do que aconteceu. O exame, basicamente, foi para ver o trabalho muscular e o consumo de oxigênio que ele estava utilizando nesse momento de trabalho muscular e também sob estresse, para poder o coração dele trabalhar com mais folga e não ser sobrecarregado a ponto até de, como acontece de vez em quando, alguém ter um problema cardíaco durante a sua prática esportiva. É uma coisa que veio sendo executado com calma e com o passar do tempo. Não pode ser assim da noite para o dia. Ele vem fazendo esse trabalho já há algum tempo, com auxílio de personal, ele frequenta academia e vem se recuperando. E recuperando muito bem. E com rapidez. Porque esse é um processo de recuperação um pouco lento, mas ele vem respondendo. É jovem, né? Vem respondendo com muita rapidez. Então, pessoal, uma coisa que eu achei fantástica nesse exame, e a gente descobriu, a gente tinha noção do que era, e a gente descobriu, e além de todo esse trabalho que a gente fez, a gente definiu alguns indicadores. O Roberto vai falar um pouco mais desses indicadores. O que acontece? Vocês sabem que eu sou eu sou hiperativo, né? Eu sou ligado no 220 o tempo todo e tenho um déficit de atenção enorme. E no exame lá do esforço físico esteira, o que eu descobri, junto com a equipe médica, junto com o Roberto? Que eu, no estado de tranquilidade, eu perco concentração pra caramba. Então, e ele descobriu isso através da respiração, da minha respiração. Então ele falou assim: Glaico, impressionante. No início do teste, sua respiração estava toda oscilante, estava toda bagunçada.
E aí, quando ele me elevou um pouco o estresse, a minha respiração melhorou, ficou mais contínua, a respiração mais certa. E quando eu fui no topo de batimento cardíaco de estresse, aí descontrolou de novo minha respiração. Então, o que acontece? Eu não posso entrar numa competição muito relaxado, então eu tenho que chegar na competição num nível de adrenalina já um pouco mais alto, mas também não posso elevar essa adrenalina. E isso aí, para vocês terem uma noção de como a gente controla isso, e o Roberto que identificou isso, cara, eu fiquei louco no dia na consulta com ele, que ele falou como é que tá seu batimento cardíaco e viu que eu tenho um relógio que controla o batimento cardíaco. Então, em cima disso aí, a gente definiu uma métrica ideal de batimento cardíaco que eu tenho, de frequência cardíaca que eu preciso ter, e em cima disso aí, eu consigo saber, assim, pô, eu tô com muita adrenalina ou pouca adrenalina. Então, essa é a forma na prática que eu utilizo para poder monitorar o quanto eu estou concentrado para a prova na hora da competição. Na hora da competição existem vários fatores que levam a gente a elevar a adrenalina. A própria ansiedade é um desses fatores. Não conhecer a pista é outro fator. Você se adaptar à moto é um outro fator, que é uma dificuldade que eu enfrento hoje nas competições. Quando eu chego para competir, eu não estou competindo com a moto. Então eu treino o tempo todo com a minha moto. Quando eu chego lá para competir, eu tenho que me adaptar com uma moto totalmente diferente da minha. A minha moto tem toda uma preparação, eu já tenho uma memória muscular da minha moto, chego lá, eu tenho que primeiro me adaptar. Enquanto está todo mundo treinando já, gravando a pista, gravando o negócio, eu tenho que me estressar para me adaptar à moto. Na hora que eu estou começando a me adaptar à moto, aí que eu vou começar a gravar a pista, entender um pouco mais da pista. Então tudo isso aí faz com que o estresse seja elevado. E aí, através desse estresse elevado, o batimento cardíaco aumenta, e isso quer dizer, no bate-papo que eu aprendi com o Roberto, que isso quer dizer que minha adrenalina está alta. E eu preciso controlar isso, e a gente estabeleceu uma métrica, e essa métrica foi estabelecida, o Roberto vai explicar um pouco mais de Roberto, como é que funciona para a gente estabelecer essa métrica. Eu sei que tem a ver com idade, tudo isso aí, como é que é isso? Existe realmente uma faixa de acordo com a idade. Mas o que as pessoas têm que manter é uma certa frequência regular dentro de uma faixa ideal para poder o consumo de oxigênio ser adequado. Isso é muito importante, basta ver os grandes campeões, né? Você compara, por exemplo, o Nadal com o Federer, a diferença dos dois emocionalmente jogando tênis. E o Federer é o grande campeão. Então isso acontece com todos os grandes campeões. Eles aprendem, às vezes com orientação, às vezes institucionalmente, a controlar esse nível de consumo de oxigênio. Porque se você consome muito, muito rápido, você perde a concentração. Se você consome pouco, fica muito relaxado, você não reage, a sua musculatura fica flácida. Então você tem que ter um nível de concentração de oxigênio ideal para poder você manter essa concentração adequada. E isso faz com que dependa de função de coração, função de pulmão e função muscular, que é adquirido através de trabalho, não através de sedentarismo. E para vocês terem noção, pessoal, os resultados que eu estou colhendo, eu estou conseguindo me concentrar muito mais no treino. A percepção que eu tenho é que, ao decorrer do tempo, eu estou aprendendo, estou me conhecendo mais e melhorando a minha parte de saúde, eu estou melhorando a minha parte de respiração também. Um trabalho que a gente vai começar a fazer agora é um trabalho de respiração, né? Eu consegui respirar bem, controlar essa parte de respiração, e aí também um trabalho de concentração, sabendo que eu não posso ficar muito relaxado porque eu perco concentração, e também não posso ter muita adrenalina que eu perco concentração. Nessa mediana, a gente vai poder, através da frequência cardíaca, batimento cardíaco, vou saber aonde eu preciso. Se eu preciso aumentar um pouco minha adrenalina ou se eu preciso abaixar. E aí, na competição, o ideal é que na hora que eu entre, eu consiga manter aquela frequência legal, passo para a competição toda, minha concentração vai ficar excelente. É claro que é o seguinte, quanto mais você treina, mais seguro você fica. Então não existe almoço grátis, né? Não é fácil assim. Não existe pessoas excepcionais, existem pessoas dedicadas, existem pessoas que treinam.
né? Então a gente tem que treinar bastante, se esforçar, se dedicar, ter uma rotina de treino pesada, ganhar memória muscular e com esses pontos detalhes. Então, só para vocês terem essa noção, essa é a parte de saúde, de concentração que a gente trabalha. Além disso aí, existe também outros fatores, preparação da moto, preparação ergonômica da moto, você se adaptar à moto, você criar memória muscular. Então a gente tem um projeto muito longo aí para as futuras competições lá nos Estados Unidos, né? O meu grande sonho é carregar todo mundo, esse time que eu tenho, vocês não têm noção, por trás a quantidade de gente que está me apoiando e ajuda. E galera, não é só eu, então, a Discover High Skill está formando um time de competidores e a gente já tem algumas pessoas já que a gente está preparando e treinando. A gente tem a Aline, né, lá de Curitiba, tem o Zanoni, tem o Pinho do Rio. Então tem uma galera que a gente está treinando, preparando justamente para serem competidores, e eles vão poder usufruir de toda essa estrutura, de todo esse lab que a gente faz e a gente está aprendendo internamente. E não só para os competidores de moto habilidade, o que eu recomendo também, pessoal? O Roberto vai falar um pouco de onde ele atende. Eu acho importante todo atleta, toda a pessoa que participa de uma competição, seja ela de qual for, precisa ficar atento a esses detalhes. Então isso é que faz as diferenças. Você tem que fazer com excelência, se dedicar ao máximo e ser o melhor naquilo que você faz. Para você ser o melhor, você tem que ir nos mínimos detalhes, assim como o Ayrton Senna fazia, ir lá nos mínimos detalhes, nos mínimos ajustes, e ele mesmo se policiava para saber o seguinte: a pergunta que ele se fazia: será que eu estou fazendo isso com excelência? Então você que é atleta, você que pratica alguma modalidade esportiva de alta performance, participa de competições, recomendo que você procure, né, o Roberto, faça uma consulta com ele, faça todo esse trabalho que a gente está fazendo junto. Roberto, quer falar um pouco mais? Nós atendemos no Instituto de Cardiologia do Espírito Santo e o Hospital Santa Rita. E a gente tem uma equipe montada, toda preparada dentro desse projeto de melhora de qualidade de vida, que isso significa quantidade de vida, não só em anos, mas também com qualidade. E dentro dessa colocação do Glauco, eu acho que a gente pode expandir um pouquinho para os não competidores. Você pilotar uma Harley dentro de uma cidade, é importante você ter esse controle emocional para os momentos de dificuldade. Em carro que te fecha, enfim, os obstáculos que aparecem, que você tem que se livrar dele. Nessa hora você tem que estar concentrado e ter condição de raciocínio lúcido para poder sair de uma dificuldade. Então é importante o treinamento que ele está batendo na tecla, não é só para competidor. Todos que pilotam uma Harley, uma motocicleta, tem que andar, tem que ter treinamento. E aí o projeto de treinamento da Discovery é exatamente para te colocar nessa condição ideal de pilotar uma moto com segurança. Eu acho que quem se dispõe a andar de motocicleta deve ter essas orientações. Massa. Então, galera, é isso aí. Tá vendo aí? Não só... Roberto falando aqui, minha cabeça até, né, foi mais além. A gente tem os motociclistas de aventura, né, com suas Big Trails, com suas motos, no geral, que participam de longas viagens, né? E aí, cara, você tá viajando para distante aí, deixando a sua família em casa. Será que você tá cuidando da sua saúde? Será que você tá fazendo essa viagem sabendo como é que sua condição física está? Né? Às vezes aí você gasta grana, uma fortuna para arrumar sua moto, para deixar sua moto fera para viagem. Mas e você? Você fez os seus exames? Como é que você está referente a isso? Então isso aí é bom, segue esse alerta do Roberto. Eu vou deixar as informações na descrição desse vídeo, o telefone de contato lá da secretária para poder marcar uma consulta lá com eles. Eles atendem planos de saúde também, diversos, vários. Então você pode agendar, marcar com eles e bater esse papo com o Dr. Roberto, que ele vai poder te orientar e te ajudar muito, assim como ele tem me ajudado. E isso está sendo muito bom para mim. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado.
Valeu, galera. Obrigado aí. Ficou top, hein, Roberto? Hã? Gostou? Sim.